Queridos irmãos, queridas irmãs, o Espiritismo, 498, estamos próximo ao 500, né? E vou dizer que vai passar dos 500 hoje, tô perdido nada, é um prazer imenso. Enquanto muitos festejam, nós trabalhamos. Agora, é preciso entender que a doutrina dos espíritos é uma doutrina social. Você consegue entender isso? A doutrina dos espíritos é uma doutrina social. Então nós temos que nos socializar. Nós temos que nos comunicar com as pessoas. Nós temos que nos apresentar em determinados lugares. As pessoas precisam nos ver e nós também renovamos as nossas energias. Porque, gente, veja bem, o lugar quem faz somos nós mesmos. Pois Chico e seu pai levou ele num cabaré. Eu vou simplificar a história. E depois de algumas horas, seu pai saiu de um quarto e encontrou Chico lendo o Evangelho e explanando para as nossas irmãs meretrizes. Que consta-se a história que depois daquela explanação, elas abandonaram aquele ofício, né? Porque quem somos nós para julgá-las? Não, de forma nenhuma. Então elas abandonaram aquele ofício. Então o Chico entrou e saiu do mesmo jeito. E ainda auxiliou muitas almas a se melhorarem. Então, você pensa assim, eu vou usar aqueles termos assim, mas eu me encontro num lugar de barulho, de algazarra, meu. Sabe por que você está pensando isso? Porque você não está compenetrado em Deus. Você não está compenetrado em Deus. Veja tudo à sua frente com os olhos do corpo, da matéria. Mas registre tudo com os olhos da alma. Façam uma prece por todos que ali se encontram. Todos se encontram em processo de evolução. Todos ali encontram-se num grau evolutivo. Ninguém é melhor que ninguém. Mas aquele lá fez mais do que o outro. Aquele lá fez nada. Não. Ninguém faz mais do que ninguém. Todo mundo é útil. Faça um teste aí. Perca a chave do teu automóvel para ver se você vai à festa. Todo mundo é útil, gente. O gari para de trabalhar um mês. Infecta a cidade toda. Todo mundo é útil. Então o espírita, ele tem que sair do sarcófago. Você entendeu? Uma coisa que eu não consigo apagar novamente, eles não gostam quando tratam desse assunto. Uma coisa que eu não acho graça. Presidente vitalício do centro. Ninguém é dono de centro. Dono do centro, se é que eu posso dizer isso, é Deus. Deus que é vitalício. Jesus que é vitalício. Encarnado, não. Vitalício é vestígios. Ou melhor, perdão.
vitalício é o mesmo que resquício do orgulho humano. Por isso, aquele que ouve o outro ali à frente dizendo: você, de hoje em diante, é o presidente vitalício, e que aceita, mal sabe ele que ele encontra-se cultivando orgulho e egoísmo, e que durante aqueles anos todos ele não conseguiu se libertar desses monstros que residiu no seu interior durante todas aquelas décadas dentro da doutrina dos espíritos. Então, o que adiantou frequentar o espiritismo? Espiritismo é reforma, meu. Desculpa o termo, tá? Espiritismo é reforma, meu. Espiritismo é mudança de hábito, é mudança de comportamento. Devemos dar oportunidade às novas pessoas. Olha, não posso contar essa história. Sei que Chico, vou contar. Sei que Chico tinha uma sabedoria extrema. Ninguém esplanava o evangelho tanto quanto Chico. Mas o Chico abria o evangelho e oferecia a alguma pessoa e dizia: leia. A pessoa lia. Esprane. A pessoa esplanava. Depois ele passava o evangelho para mais umas 20 pessoas. Cada um esplanava. Depois o Chico vinha e rematava. Todo mundo é útil, cada um tem uma visão, gente. Então o espírita deve ser social, cumprir com os deveres sociais. E quando se diz cumprir com os deveres sociais, não é só socorrer uma família, é se apresentar nas festas, nos aniversários, nos encontros de casais. Você entendeu? É participar dos eventos. Isso é que é ser espírita. Espírita não é aquilo que fica enclausurado nas couraças. Não. Aquilo ali é, se podemos dizer, significa um ser tão primitivo que ainda não conseguiu sair da caverna interna. Alto se perturbou tanto do lado de fora que buscou uma couraça. E depois, como se diz a história do peru, não, né? É peru, não. Ah, tem aquele pássaro, né, que vai e enfia a cabeça dentro de um buraco para não ver as coisas acontecer, mas esquece o corpo de fora. Canguru, não, né, vó? Ah, a senhora não fala, eu também não vou falar também, não. Avestruz, meu filho. Ai, mas também, vó, tô cansado. Cansado depois de uma semana de descanso? Ó, acabou de falar isso aqui agora. Então você entende que espírita tem que ser social. E tem que estar. Agora, é aquele caso, né? A mensagem está dita, né? Se eu deixar. É brincadeira.
estava olhando algo que aconteceu na parede aqui de casa, né? Então, órgãos materiais de um encarnado do que vem a ser o que se chama médium. Procede então como um que, não podendo escrever por si mesmo, se vale de um secretário, ou que, não sabendo uma língua, recorre a um intérprete. O secretário e o intérprete são os médios de um encarnado, do mesmo modo que o médium é o secretário ou o intérprete de um espírito. Você consegue entender, com todo respeito, que Kardec está tentando, desde o princípio, mostrar todos esses fenômenos naturais, que culmina lá no final, por todos os outros religiosos e místicos, em milagre. Kardec está tentando mostrar que tudo não passa-se de fenômeno natural. Entendeu? Por isso que estão usando aqui. Então, quando o espírito ele não pode se manifestar, porque ele não encontra um médium de efeito físico ou outros elementos no ambiente, né? Ele se utiliza encontrando um vidente, um psicógrafo, um psicofônico, um pictógrafo, você entendeu? Um psicógrafo. Ele se manifesta se ele encontra. Agora, se ele não encontra, tem que tomar muito cuidado, porque existem muitos charlatões e mistificadores por aí. Como lá naquela região lá do Amazonas, né, de Manaus, aquela região para lá, né, as moças se dizem se engravidar do boto. Eu falo mesmo. Ou não é assim lá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Já não sendo o mesmo que no estado de encarnação, o meio em que atuam os espíritos e os modos por que atuam, diferentes são os efeitos. Diferentes são os efeitos, é lógicos, que parecem sobrenaturais unicamente porque se produzem com o auxílio de agentes que não são os de que nos servimos. Então, leva a crer que a manifestação, acenderam agora novamente, tudo leva a crer que aqueles fenômenos espíritas naturais, de fato, pareçam sobrenatural, porque os métodos empregados, por mais que sejam os mesmos, mas eles se apresentam de formas naturais, de outras formas, aqui, ó, que parecem sobrenaturais unicamente porque se produzem com o auxílio de agentes que são os de que nos servimos. Então você pode não vê-los, mas eles estão te vendo. Desde, porém, que esses agentes estão na natureza e as manifestações se dão em virtude de certas leis, nada há de sobrenatural. Nada há de sobrenatural ou de maravilhoso. Antes de se conhecerem propriedades da eletricidade, olha só para você, antes de conhecer-se as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos passavam por prodígios para certa gente. Gente que se tornou conhecida a causa, né? Desapareceu o maravilhoso, o mesmo ocorreu com os fenômenos espirituais, que não são mais aberrantes das leis naturais do que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros que serviram de fundamento a uma imensidade de crenças supersticiosas. Imagine só. Imagine só. Vamos pensar assim.
Se no século XVIII, vamos para o século XVII, se materializassem, vamos usar esse termo, se materializasse, porque se os espíritos quisessem, eles podiam. Se os espíritos quisessem materializar lá, eles podiam. O celular. Basta dizer que em alguns séculos passados aí, se apresentassem aos doutores, que se diziam doutores da lei, mas eram todos mistificadores, eles se apresentassem a eles um celular, um telefone de pessoas de quilômetros querendo falar com eles, eles iam se assustar por desconhecer o método de comunicação. Tanto é que muitos inventos, porque você sabe que invento é uma coisa, invento é outra coisa, né? Então você sabe que muitos inventos ficaram assim obscurecidos justamente pelos gênios no princípio, receosos do resultado. Receosos do resultado, porque eles obtinham êxito, mas eles tinham medo, porque eles achavam que aquele resultado era obra satânica. Olha só que coisa. Eles achavam que era obra satânica. Depois que vinham outros e persistiam e conseguiam provar que não tinha nada de satânico. Eram obras naturais. E muitos outros, né, cientistas aqui na Terra passaram por esses processos todos. Por exemplo, Santos Dumont, né? Hoje eu pergunto a você, você tem coragem hoje? Eu tenho, lógico, de viajar na Gol, na Latam, na Azul, né? São excelentes. Ó, vocês estão ouvindo aí, eu estou elogiando vocês, hein? Gol, Latam, excelente, Emirates, né? Os Emirates. Emirates, os Emirates. Dos Emirados Árabes, né? Então, são potências no mundo. Os Emirates, os aviões deles. Então, são aviões que não têm acidente de forma alguma. Observa para você ver 2022, essas empresas não registraram em 2022 acidentes, né? Então, mas Santos Dumont, você acostumado hoje, é agora que vem o X da questão. Você é acostumado à ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo todo dia. Beleza. Você atravessa o Atlântico, vai lá para o Japão, para a China. Você teria coragem de ir ao Japão no 14 bis de Santos Dumont? Deus que me livre. Só se eu tivesse uns 10 paraquedas nas costas e assim mesmo ainda queria um certificado. Mas Santos Dumont não usou paraquedas. Olha só para você ver, um pioneiro, né? Eles dizem que os inventores do avião
foram os irmãos Wrights nos Estados Unidos, mas não foram, não. Na espiritualidade, o criador do avião é Santos Dumont e não os irmãos Wrights, tá? Então, porque ele que estava escrito lá no plano da espiritualidade a vir a provocar esse avanço tecnológico aqui, Santos Dumont. Mas Santos Dumont, ele se entristeceu, porque ele viu o seu invento, né, ser usado para fins de guerra, matança de civis. Então ele se entristeceu e ele tirou a própria vida. Não vou julgá-lo, nem vou ficar a favor dele, mas cada um é cada um, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas naquela época, as pessoas ficavam pasmas vendo o 14 bis sobrevoando as cidades, Paris, né? A cidade luz, né? Daquele século. Hoje também é a cidade luz, mas naquela época era mais, né? O Zeppelin, né? Criado também por Santos Dumont, que não foi muito adiante, mas foi criado também por ele. Então isso tudo foi tido como fenômenos miraculoso, sobrenatural. E também dentro das religiões, milagres. As igrejas, principalmente evangélicas, o único intuito das igrejas evangélicas é fornecer aos adeptos a prosperidade material. Lanchas, empresas, mansões, empregos, bons casamentos, luxúria aqui na terra. Esses obtêm tudo aqui na terra. Só que quando chega no plano espiritual, se veem praticamente pelados. Eu podia usar o termo nu, mas eu vou usar o termo pelado. Me desculpa o termo, porque você não merece estar ouvindo tantas asneiras assim. Mas é o que eles merecem. Eles se veem lá pelados. Por quê? Porque aqui nós construímos nossa residência lá. Então, quem não constrói lá, quem não tem um alfaiate lá, chega lá pelado. Então, construa a tua residência de lá enquanto você está de cá. Haja com dignidade, haja com amor, haja com paciência, com resignação, com aceitação. Você vai conseguir chegar de lá e ser acolhido pelos teus. Que a morte não é um fantasma. Você entendeu? As aparições dos espíritos são fenômenos naturais. Devido os dons mediúnicos, vidência, clarividência, audição, fonação, pictografia, materialização, desmaterialização, isso são fenômenos naturais da natureza divina. Isso faz parte da evolução. Médios de efeito físico, sem os médios de efeito físico, esses fenômenos espírita, eles não se dão. Não se dão. É preciso a presença dos médios de efeitos físicos, né? Então nós vamos para o próximo vídeo, né? Nós vamos gravar bastante vídeo hoje, porque
amanhã provavelmente nós não vamos gravar à noite, né? Então tá bom. Vamos para o próximo vídeo.